Não consegui resistir ao poder deste grande artesão. Sempre pensei que minha vida era normal. Em casa, vivia numa rotina, cada dia quase idêntico. Levantava-me, preparava o café da manhã, via o meu marido Marcos sair para trabalhar e depois ficava sozinha. No início, isso não me incomodava. Achava que era assim que a vida funcionava. Fazia as tarefas domésticas, assistia televisão e deixava o tempo passar. Mas com o passar dos meses, comecei a sentir um vazio dentro de mim. Algo faltava, mas eu não conseguia entender o que. Minha relação com Marcos parecia mais uma convivência. Não éramos realmente um casal. Nossas conversas eram apenas sobre coisas simples. O que tem para o jantar? Ou não se esqueça de pagar a conta de luz. Sentia que faltava algo mais profundo, mas não fazia ideia de como trazer isso à tona. Marcos parecia perfeitamente satisfeito, e isso me fazia temer que fosse só eu que me sentisse assim. Honestamente, nem sabia se era um problema. Será que todos os casais se sentiam assim? Eu não tinha muitos amigos e minha família morava longe, então meus dias eram preenchidos por uma rotina solitária. Mesmo nos fins de semana, quando Marcos estava em casa, eu ainda me sentia sozinha. Marcos se ocupava com seus hobbies enquanto eu ficava num canto, esperando que ele me notasse, desejando que ele me perguntasse como eu estava me sentindo. Mas ele nunca perguntou, e eu também nunca falei. De certa forma, me resignei à ideia de que minha vida seria sempre assim, solitária, silenciosa, sem grandes emoções. Finalmente percebi que minha casa refletia como eu me sentia por dentro. Até mesmo as paredes bem cuidadas começaram a rachar, como se a própria casa estivesse cansada da monotonia. Tentei ignorar esses sentimentos, fingir que tudo estava bem, mas no fundo eu sabia que algo estava errado, e isso me incomodava cada vez mais. Eu não sabia que minha vida estava prestes a mudar completamente, e tudo começaria com uma simples reforma em casa. Eu estava cansada das rachaduras nas paredes, dos cantos com cheiro de mofo, e decidi que era hora de mudar. Marcos concordou, mas, como sempre, deixou tudo para mim. Então, comecei a procurar alguém para fazer o trabalho. Alguns dias depois, encontrei João, recomendado por um vizinho. João parecia confiável, então eu o chamei para vir dar uma olhada. Na primeira vez que João chegou, não pensei muito nele. Era apenas um trabalhador, educado e respeitoso, mostrando seu profissionalismo imediatamente. Discutimos o que precisava ser feito. Ele me explicou seu plano e me deu um orçamento. O preço parecia razoável, e decidimos começar na semana seguinte. Supostamente, seria uma reforma simples, sem complicações. No início, nossas conversas se limitavam ao trabalho. João chegava cedo, trazia suas ferramentas e começava a trabalhar nas paredes. Eu ficava por perto, certificando-me de que tudo estava indo bem. João sempre explicava o que fazia, mostrava os problemas que encontrava e me assegurava que tudo estava sob controle. Gostava da sua maneira de falar, ele era calmo e sempre falava com um sorriso. Era diferente de qualquer outra pessoa que eu conhecia, especialmente de Marcos, que estava sempre apressado e impaciente. Os dias passavam, e percebi que esperava com ansiedade as visitas de João. Já não se tratava apenas da reforma, porque nossas conversas iam além das paredes da casa. Ele me perguntava como tinha sido o meu dia, o que eu achava dos trabalhos, e até compartilhava histórias da sua vida, suas experiências e sua família. De repente, senti que tinha alguém com quem realmente podia conversar, alguém que se importava com o que eu tinha a dizer. A presença de João iluminava o ambiente. Ele não apenas consertava a casa, mas também trazia uma nova energia que fazia o lar parecer mais vivo. Estar perto dele me fazia sentir bem, como se finalmente eu tivesse alguém com quem compartilhar meus pensamentos e emoções. Aos poucos, percebi que havia algo mais, algo que eu não conseguia explicar completamente, mas que estava crescendo dentro de mim. O que começou como uma simples reforma começou a tocar meu coração de uma maneira inesperada. Sentia uma emoção quando João vinha, um nervosismo que não sentia há anos. Nossas conversas, antes limitadas à casa, começaram a ter um novo tom, pequenos olhares, sorrisos e uma conexão implícita. Algo estava mudando,
e eu sabia que isso traria problemas, mas não conseguia negar o que sentia na presença de João. Passava o dia todo esperando sua chegada. Quando ele estava lá, sentia que minha casa ganhava uma nova vida, uma nova cor. Não se tratava apenas de uma reforma física, algo dentro de mim também estava sendo reconstruído, ou talvez descoberto. Nossas conversas fluíam de uma maneira que eu nunca tinha experimentado. Ele falava de forma tão simples, mas ao mesmo tempo profunda, como se soubesse exatamente como eu me sentia sem que eu precisasse dizer nada. Começamos a falar sobre nossas vidas, contra todas as expectativas. Abri-me com ele sobre a minha solidão e como me sentia perdida na minha própria casa. João escutava atentamente, sempre com aquele olhar de interesse genuíno. Ele também falou um pouco sobre sua vida, sua família, os trabalhos que havia feito, e as coisas simples que gostava de fazer no seu tempo livre. Quando eu ria de suas histórias, sentia uma leveza que não sentia há muito tempo. Não sabia quando isso aconteceu, mas em algum momento meus sentimentos mudaram. Não era mais apenas simpatia ou gratidão pelo trabalho que ele fazia. Era uma conexão, algo mais forte do que eu queria admitir. Cada vez que nossos olhares se cruzavam, meu coração acelerava. Era como se tudo ao nosso redor desaparecesse, deixando apenas aquele espaço invisível que nos conectava. Às vezes, nossos dedos se tocavam levemente enquanto ele me mostrava algo, e isso enviava uma onda de eletricidade pelo meu corpo, deixando-me confusa e animada. Tentava me convencer de que era apenas uma amizade, que eu estava exagerando, mas com o tempo estava ficando mais difícil ignorar o que estava acontecendo. A maneira como João me olhava não era a de um simples trabalhador, parecia ver além das rachaduras nas paredes. Como se pudesse ver as rachaduras dentro de mim que eu tentava esconder de todos, até de mim mesma. João tinha uma leveza que me fazia esquecer de tudo. Quando ele estava por perto, eu não pensava no meu casamento, nas minhas decepções ou no vazio que sentia. Só pensava nele, e queria que o momento durasse para sempre. A conexão entre nós era inegável. Por mais que eu tentasse lutar contra isso, sabia que estava me afundando cada vez mais. Meu desejo de estar perto dele crescia, e eu me encontrava imaginando como seria se eu cedesse a essa conexão. Mas eu sabia que isso não era certo. Eu estava tomando um caminho perigoso, e no entanto, não conseguia resistir a esse sentimento. João trouxe algo para minha vida que eu nem sabia que faltava, e agora eu não conseguia mais viver sem isso. Com o tempo, a presença de João ocupava meus pensamentos, mesmo quando ele não estava por perto. Eu sabia que o que sentia por ele ia além de uma simples amizade, e isso me incomodava. Surpreendia-me pensando nele em momentos aleatórios, enquanto preparava o jantar ou dobrava as roupas. Tudo ao meu redor me lembrava de João, sua risada, a maneira como ele me olhava, até mesmo seu cheiro ficava na minha mente. O desejo que eu sentia era algo que eu já não conseguia controlar. Eu admirava cada um de seus movimentos enquanto ele trabalhava. Havia sempre uma intensidade no ar quando ele estava por perto, e eu sabia que ele também sentia isso. Às vezes, nossos olhares se encontravam, e naquele breve instante, o mundo parecia parar. Uma mistura de emoção e culpa me corroía porque, no fundo, eu sabia que isso era errado. Eu tinha um marido e se supunha que eu tivesse uma vida feliz. Mas quando João estava por perto, nada disso parecia importar. O desejo reprimido crescia cada vez mais. Não era apenas físico, era a minha necessidade de ser vista, de ser desejada, algo que eu não sentia há muito tempo. Eu sabia que devia reprimir esses sentimentos, mas resistir parecia impossível. Tudo em mim queria estar mais perto dele. Cada sorriso, cada palavra compartilhada alimentava o fogo dentro de mim, e sem perceber, eu estava à beira do precipício. Alguns dias eu me encontrava em frente ao espelho, perguntando-me o que tinha acontecido comigo. O reflexo que me olhava de volta parecia estranho. Onde estava a mulher dedicada que tentava manter sua vida em ordem? Eu me perguntava como tinha chegado a esse ponto, mas ao mesmo tempo, amava esse novo sentimento em mim, a adrenalina que percorria minhas veias cada vez que eu pensava em João. No entanto, junto com o desejo vinha a culpa. Como eu podia sentir isso por outro homem? Marcos, apesar de ser distante,
Era um bom homem e não merecia isso. Não deveria desejar outra pessoa. Mas quanto mais eu tentava ignorar esses sentimentos, mais forte ficava o meu desejo por João. Eu acordava pensando nele e dormia com sua imagem na minha mente. Eu sabia que estava brincando com fogo, que estava prestes a cruzar uma linha sem retorno, mas quando João se aproximava, tudo o que eu queria era que ele me olhasse daquela maneira novamente, sentir o calor da sua presença ainda mais perto. O desejo silencioso e crescente era como uma bomba relógio, e eu não tinha certeza se poderia contê-lo por muito mais tempo. Quando cheguei a um ponto em que já não conseguia esconder o que estava acontecendo dentro de mim, o meu desejo por João tinha se tornado tão intenso que parecia que minha vida estava dividida em dois mundos. De um lado, havia a versão de mim que fazia tudo certo, seguia as regras, mantinha a imagem de um casamento estável e uma vida feliz. Do outro lado, estava a versão de mim que lutava contra emoções incontroláveis, uma paixão que crescia a cada dia. Olhava-me no espelho, perguntando-me como tinha chegado até ali. O que João e eu tínhamos eram olhares furtivos e conversas profundas, mas eu sabia de uma coisa: eu estava prestes a fazer algo que mudaria tudo. Nada físico tinha acontecido, mas até mesmo pensar em outro homem, desejar outro homem me enchia de culpa. Minha mente era um turbilhão de pensamentos que não me deixavam em paz. Embora eu soubesse que minha paixão por João poderia ser temporária, eu me perguntava se realmente estava disposta a arriscar tudo o que tinha construído ao longo dos anos. Mas ao mesmo tempo, me parecia injusto continuar vivendo uma vida sem emoções, sem paixão, especialmente sabendo que era possível sentir mais. Eu sabia que estava à beira de um precipício. De um lado, havia a segurança, a estabilidade do meu casamento. Se eu mantivesse as aparências, minha vida continuaria igual, entediante talvez, mas segura. Do outro lado, havia o desconhecido, a emoção que eu sentia na presença de João. Mas e depois? Eu estava disposta a enfrentar as consequências de seguir o meu coração? Minha mente me dizia para esquecer João, focar no meu casamento e me manter longe das emoções que poderiam me levar por um caminho errado. Mas meu coração e meu corpo diziam outra coisa. Era a primeira vez em muito tempo que eu realmente me sentia viva. Como eu poderia ignorar isso? Às vezes, eu olhava para Marcos e me sentia ainda pior. Ele não fazia ideia do que estava acontecendo dentro de mim, seguia sua vida como sempre, alheio à tempestade que se aproximava bem na sua frente. Eu me perguntava se ele realmente me amava ou se, assim como eu, apenas mantinha as aparências, vivendo de acordo com as expectativas. O conflito dentro de mim era insuportável. Eu me sentia presa entre dois mundos, incapaz de decidir para onde me virar. E cada dia que passava tornava essa escolha mais inevitável. Eu sabia que em algum momento teria que tomar uma decisão. Deveria continuar vivendo uma vida apenas pelas aparências, ou deveria seguir o que meu coração e meus desejos me diziam? A tensão dentro de mim começava a transbordar para a minha vida cotidiana. Antes, eu conseguia esconder o que sentia, manter as coisas sob controle. Mas João significava demais para mim. Eu comecei a cuidar mais de mim, de uma maneira que não fazia há muito tempo. Comecei a me vestir melhor, mesmo que fosse apenas para ficar em casa, escolhendo minhas roupas com cuidado. Queria me ver bonita, e sabia que não era para Marcos. Fazia isso para que João me notasse. A maneira como ele me olhava, a maneira como eu o olhava. Quando Marcos chegava em casa, ele nem percebia essas mudanças. Estava tão acostumado à rotina que não via meus vestidos novos, meu batom diferente, ou brilho nos meus olhos sempre que João estava por perto. Era como se ele vivesse em um mundo completamente diferente, sem perceber o que estava acontecendo bem na sua frente. Mas não foi apenas minha aparência que mudou, também me tornei mais impaciente, mais distante. Nossas conversas, que já eram raras, tornaram-se ainda mais escassas. Eu já não conseguia fingir que me importava com o que ele dizia. Minha mente estava sempre em outro lugar, sempre com João. Era como se meu corpo estivesse ali, mas meu coração e minha mente estivessem longe, no lugar onde eu realmente me sentia viva. Às vezes eu tentava iniciar uma conversa mais profunda com Marcos,
mas ele sempre parecia ocupado demais ou perdido em seus próprios pensamentos. Quando eu falava sobre a reforma, ele escutava pela metade, enquanto mexia no celular ou assistia TV. Era incrivelmente frustrante. Eu queria que ele percebesse, que me perguntasse como eu me sentia, mas isso nunca aconteceu. E então havia João, ele percebia tudo. Ele perguntava quando eu estava triste, se aproximava quando eu estava mais calada e continuava falando até conseguir um sorriso meu. Ao lado dele, eu me sentia importante. Era como se meus sentimentos finalmente tivessem valor. Cada palavra que ele dizia me afastava dos meus problemas, fazendo-me sentir ainda mais o vazio da vida que eu levava. Não era só eu que estava mudando. Até mesmo a casa parecia refletir o que estava acontecendo. A reforma avançava, as paredes ganhavam uma nova cor, e as áreas que antes estavam desgastadas e sem vida agora brilhavam. Sentia que toda a minha vida estava se renovando junto com a casa. Eu queria continuar fingindo que nada estava acontecendo, mas outra parte de mim, a parte que se tornava mais forte a cada dia, queria deixar tudo sair, gritar ao mundo que eu tinha mudado, que eu não era mais a mesma. Eu não sabia se estava pronta para enfrentar as consequências, mas havia chegado a um ponto em que não conseguia mais ignorar o que estava acontecendo. Tudo pairava sobre mim como uma nuvem cheia de desejo e incerteza. A cada dia que passava, eu me sentia mais perto de tomar uma decisão que mudaria tudo. João estava sempre ali, seu sorriso fazia com que eu esquecesse o resto do mundo. Eu sabia que ele sentia o mesmo, mas nenhum de nós tinha dito isso em voz alta. Estava tudo ali, nas palavras não ditas, nos olhares, nos pequenos toques. As horas que eu passava com ele eram as melhores do meu dia, e eu sabia que isso não era normal. Eu não podia continuar vivendo assim. Estava dividida entre o desejo e a culpa. Quando João se aproximava, meu coração acelerava, e eu me perguntava: e se eu deixasse acontecer? E se eu me entregasse a essa paixão sem pensar nas consequências? Mas então eu me lembrava do meu casamento, do meu marido, da vida que tinha construído. Eu estava à beira de um precipício. Se eu desse mais um passo, não haveria retorno, mas o desejo de me entregar a esse novo sentimento, de me abandonar à emoção, era quase irresistível. Às vezes, eu me permitia imaginar como seria se eu me entregasse. Se João e eu superássemos todos os obstáculos e nos entregássemos ao que sentíamos, como seria? Essas fantasias me faziam sentir viva, mas também me assustavam. E depois, como eu enfrentaria a culpa? E o meu casamento? Eu estava disposta a destruir tudo o que tinha por algo de que nem mesmo tinha certeza? Eu sabia que estava prestes a tomar uma decisão. Havia uma linha invisível entre o que eu sentia e o que era certo. E cada vez que João se aproximava, essa linha se tornava mais tênue, tornando cada vez mais difícil ignorar a situação. As conversas, antes inocentes, agora estavam cheias de uma tensão inegável. Então chegou aquele dia em que tudo quase mudou. João estava terminando um trabalho importante na cozinha, e eu fui perguntar como estava indo. Ele me olhou de uma maneira que fez o chão tremer sob meus pés. O silêncio que se seguiu estava cheio de coisas não ditas, e eu sabia que ele pensava o mesmo. Por alguns segundos que pareceram horas, ficamos ali, nos olhando. Meu coração batia tão rápido que pensei que ambos poderíamos ouvi-lo. E foi nesse momento que percebi, eu não podia continuar assim. Eu precisava tomar uma decisão, romper completamente aquele laço e me concentrar no meu casamento, ou me entregar a esses sentimentos e não olhar para trás. A decisão parecia impossível, mas eu não podia mais adiá-la. A pressão dentro de mim aumentava a cada dia, eu precisava decidir, e em breve. Por mais que eu tentasse controlar a situação, no fundo eu sabia que o destino estava me empurrando em uma direção. A tensão dentro de mim tinha chegado a um ponto em que eu já não conseguia contê-la. Era como uma tempestade que se aproximava e que eu sabia que eventualmente iria estourar. Cada dia que passava, eu sentia João mais próximo de mim, não apenas fisicamente, mas também emocionalmente. Estava prestes a tomar uma decisão que mudaria tudo, e também sentia que não conseguiria controlar o que aconteceria depois. Tudo desabou em um dia comum. João e eu estávamos conversando na cozinha, como sempre.
Ele estava terminando um trabalho no armário, e eu o observava distraída, perdida em meus pensamentos. Quando ele se virou para me perguntar algo, nossos olhares se encontraram, e naquele momento eu soube que não havia mais volta. A distância entre nós parecia diminuir, embora nenhum de nós tivesse se movido. Tudo ao nosso redor havia desaparecido, o barulho das ferramentas, os sons da rua, tudo havia sumido. Só restávamos nós dois. E então, sem pensar, como se fosse a coisa mais natural do mundo, João deu um passo à frente. O ar ficou pesado, e meu coração batia tão rápido que eu tinha dificuldade para respirar. Eu sabia o que estava prestes a acontecer, e por um momento pensei em parar, em acabar com aquele momento antes que se tornasse irreversível, mas não o fiz. Quando ele finalmente me tocou, uma onda de calor percorreu meu corpo. Era tudo o que eu queria e tudo o que eu temia. Seu toque era suave, mas firme, trazendo à tona todas as minhas emoções reprimidas. Eu estava pronta para me entregar, sem pensar nas consequências, sem me preocupar com o que aconteceria depois. Mas justo quando nossos lábios estavam prestes a se encontrar, o som da porta da frente se abrindo me trouxe de volta à realidade. Marcos tinha chegado antes do esperado. No momento em que ouvi o som familiar da porta, afastei-me rapidamente, meu coração ainda batendo forte. João deu um passo para trás, visivelmente tenso, e à medida que os passos de Marcos se aproximavam, uma sensação esmagadora de pavor crescia dentro de mim. Não conseguia respirar. Tudo o que havia acontecido nos últimos minutos sumiu da minha mente, substituído por um medo avassalador. Virei-me rapidamente, tentando agir normalmente, mas meu corpo ainda tremia. Quando Marcos entrou na cozinha, ele não notou nada de estranho. Sorriu, falou sobre o trabalho e depois foi direto para o quarto, como se nada tivesse acontecido. Naquele momento, percebi que aquilo era um aviso. Era um sinal de que eu estava prestes a destruir tudo. João e eu trocamos um olhar rápido, e soube então que as coisas não podiam continuar assim. Não importava o quão forte fosse o desejo, não importava a intensidade da conexão entre nós, as consequências seriam devastadoras. Eu não estava pronta para enfrentá-las. A partir daquele dia, as coisas entre João e eu mudaram. A tensão ainda estava lá, mas havia um entendimento silencioso de que aquilo não podia ir além. João terminou seu trabalho na casa algumas semanas depois, e embora nossas despedidas estivessem cheias de emoções não ditas, ambos sabíamos que o melhor era seguirmos caminhos separados. Nunca contei a verdade para Marcos. Ele nunca soube o quão perto estive de trair sua confiança, de destruir tudo o que tínhamos. Quando a reforma acabou, a casa parecia renovada, mas eu sabia que havia cicatrizes dentro de mim que levariam tempo para desaparecer. O desejo ainda estava lá, mas eu tinha certeza de que aprendi algo com essa experiência. Nem sempre podemos seguir nossos instintos, por mais fortes que sejam.